pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD, convidando você para mais esta aula. Fique conosco até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de compartilhar. É importante você compartilhar em suas redes sociais, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de igreja, para que todos conheçam esse projeto que tem abençoado muitas vidas. Queremos agradecer também a todos os nossos inscritos que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer de todo o nosso coração. Queremos também agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Pinheiros Tecnologia com o nosso amigo Daniel. Livre de recepções, onde você tem um bom ambiente, uma boa recepção para você fazer o seu evento, para você fazer o seu coquetel. Procure a Livre de Recepções, é ali próximo ao Corpo de Bombeiros. Camisa boa e camisa de crente, procure Marca da Paz. Marca da Paz também tem apoiado o projeto EBD Núcleo. Avalanche Lanche, onde você tem um lanche muito delicioso, de um preço bem acessível, aqui na Praça do Carnaúba, aqui no Icuí, Guajará. E por fim, Chiquinho Sorvete, que fica aqui no Complexo do 8, está espalhado por todo o nosso parazão aí. Chiquinho Sorvetes. Então vamos ao vídeo. Roda a vinheta. Lição de número 6, com o tema A Razão da Nossa Esperança. E o texto do dia diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 15. E a síntese? A síntese diz: diante das injustiças, perseguições, os cristãos devem se preparar para dar a razão da esperança cristã. O texto bíblico se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos 8 ao 17, capítulo 4, versículos 1 ao 2. Bom, como introdução, você já deve ter percebido que hoje nós estaremos falando sobre a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, aquilo em que nós cremos, que, por sinal, é exatamente o tema da nossa revista desse trimestre, a razão da nossa esperança. Mas quando vocês verão nesta aula que quando nós estaremos tratando sobre a razão da nossa esperança, nós estaremos tratando sobre um ponto importante, sobre o sofrimento. Aí nós estaremos nos perguntando o seguinte: por que sofremos? Por qual motivo nós sofremos? Os cristãos, aqueles que fazem a vontade de Deus, sofrem? Por que sofremos? E aí nós vamos entender que, e isso está diretamente ligado com as lições anteriores, o seguinte, que nas lições anteriores nós estudamos que a boa conduta, a conduta reta, a conduta íntegra, nos leva a alcançar aquilo que Deus quer da gente. E entre essas condutas íntegras estamos falando sobre a submissão às autoridades, a submissão a questões superiores. Também falamos um pouco sobre o marido e a sua esposa, a relação que há entre eles. Mas agora o apóstolo Pedro vai deixar bem claro o seguinte: porque embora possamos fazer coisas boas através das nossas atitudes em Cristo Jesus por intermédio da graça, uma coisa é certa, que nada disso estará nos isentando do sofrimento. E é por isso que a palavra-chave nessa videoaula é sofrimento. Vamos lá. Primeiro tópico com o tema as qualidades da vida cristã. Primeiro subtópico, unidade cristã. Bom, lá no versículo de número 8 do capítulo 3, que o apóstolo Pedro escreve, ele diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Aqui na minha tradução diz assim. E aqui nós temos que já ver de antemão que o apóstolo Pedro usa o termo finalmente. É claro que este termo aqui está dando um ar de conclusão, mas conclusão da sua epístola? Evidentemente que não, mas uma conclusão de toda a sua ideia que ele tem desenvolvido anteriormente. E a ideia que ele vai concluir agora é o que ele começou lá atrás e vai concluir aqui com o quê? Com algumas recomendações, alguns princípios que os cristãos devem continuar seguindo. Entre estes princípios ele diz: sede todos de igual ânimo, isto é, que eles possuam e tenham
o mesmo sentimento. E este mesmo sentimento está significando o quê? Que eles devem viver em harmonia, devem viver em união. O segundo ponto agora que o apóstolo Pedro lhe toca em seguida é sobre a simpatia e sobre o perdão. Nós temos que entender que a simpatia, ela é um sentimento muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Quando nós falamos em simpatia, nós achamos que é o quê? É uma atitude de uma pessoa que ela é uma atenciosa, que é uma maneira, ela age de maneira cordial. Mas não é tão somente isso. Mas quando nós estamos falando em simpatia, aqui nesse contexto que o apóstolo Pedro está falando, está se referindo sobre o sentimento de nós nos colocarmos no lugar daquelas pessoas que estão passando por algum momento difícil. Isso nós chamamos também de simpatia. Assim, simpatia é muito mais daquilo de agir com cordialidade ou com atenção, mas a simpatia vai muito mais do que isso. E o segundo ponto, que é um ponto importantíssimo, é sobre o perdão. O apóstolo Pedro conclui com a ideia falando sobre não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando sobre o quê? Sobre o perdão. Porque aqueles que nos maldizem, nós vamos abençoar. Porque aqueles que fazem coisas ruins ao nosso favor, contra nós vamos agir de uma maneira diferente. E aí entra uma citação que eu achei interessante de um escritor que ele diz o seguinte, que existem 3 possibilidades de reação ao mal. A primeira possibilidade é retribuir o bem com o mal. Isso é o nível satânico que ele diz. O segundo ponto é que é possível retribuir o mal com o bem. Esse é o nível divino. E por último também tem pagar o bem com bem e o mal com mal. E esse nós podemos chamar de o nível humano. Então aqui falando sobre perdão nós temos 3 níveis. O nível satânico, o nível divino e o nível humano. É interessante quando dentro do que o Rafael tem mencionado, existem algumas instruções de Cristo que ele diz: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. É o desafio que o cristianismo ele propõe para nós. Nós orar por pessoas que nos perseguem, nós bendizer aqueles que estão nos maldizendo. Então, quando a gente fala isso, é totalmente desafiante para a nossa estrutura humana, para a nossa estrutura carnal. É interessante porque em algum momento Jesus também vai mencionar que o reino dos céus é tomado por esforço. Somente por esforço nós nos apossamos dele. E dentro do texto original, esse esforço fala de uma violência, mas que é aqui dentro, que é dentro de nós, que é de nós lutarmos contra a nossa personalidade, contra a nossa pessoa, a nossa característica, nosso temperamento em prol do outro, em prol do reino, em prol de Cristo. Então, o cristianismo ele nos desafia a enfrentarmos a nós mesmos em prol de um bem maior, que é o céu, que é a paz, que é o amor e etc. Segundo tópico, a questão do sofrimento. O primeiro subtópico deste tópico diz: o sofrimento do justo. Aqui o nosso comentarista discorrendo a respeito dos versículos 13 e 14 do texto ora lido, que é o texto bíblico, e eu quero fazer a menção deles. O 13 diz: qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? É uma pergunta, termina com ponto de interrogação. 14 diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Como já foi mencionado em outras lições, aquela igreja em que Pedro está escrevendo, ela vivia uma iminência de um sofrimento, de uma perseguição. Ele sempre tem que estar mencionando a respeito de sofrimento, alguma coisa ligada a isso, para aquelas pessoas. E a ideia aqui de Pedro é prepará-los para este momento. Mas Pedro ele faz uma pergunta que fica com ponto de interrogação, mas que é na verdade uma pergunta retórica, dizendo: e qual aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Bom, e deixa uma pergunta: que quem está fazendo bem pode receber o mal em troca? Aparentemente não. Então a ideia de Pedro aqui é motivá-los a fazer o bem para que nós não tenhamos o mal como resposta. Se a gente isolasse o versículo, a questão estaria perfeita, o pensamento estaria perfeito. Porém, quando ele chega no versículo de número 14 e diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então, se a gente ficasse no versículo 13, a possibilidade de haver sofrimento por fazer o bem não existiria. Mas Pedro deixa muito claro que a gente pode sofrer fazendo bem. E isso é uma coisa muito real. A gente precisa entender isso. Porque nós vivemos em um momento em que
existe algo muito em alta hoje que é o chamado teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade criou um contexto novelesco para os seus fiéis viverem, em que ninguém sofre por servir a Cristo, em que ninguém sente dor, ninguém adoece porque estão fazendo bem. E aí a gente já olha para Deus como alguém de troca, porque eu faço bem para Ele, Ele manda o bem para mim, se eu faço mal para Ele, Ele me castiga. Isso seria algo totalmente sem sentido, mas Pedro deixa claro a eles que mesmo que estivessem fazendo bem e que isso resultasse em mal para eles seriam bem-aventurados, porque nós temos que entender que sofrer por amor a Cristo é algo glorioso, é algo maravilhoso. O subtópico 2 diz: o problema do sofrimento. Bom, aqui como nós falamos lá no início desta lição, falando sobre o sofrimento. A palavra-chave desta lição sobre o problema do sofrimento. Nós temos que entender de antemão o que a respeito do sofrimento. Assim diz o nosso comentarista: para os acusadores do cristianismo, o sofrimento é um argumento da inexistência de Deus. Os ateus e agnósticos que não conseguem entender a questão do sofrimento indagam: se Deus é onipotente, por que permite que pessoas inocentes sofram? Que é o que o Leco estava exatamente falando. E a segunda pergunta é: se Deus ele é onisciente, por que Deus não intervém em tal situação? Por que Deus não age em tal situação? Significa então, podemos concluir, que Deus não existe. Mas quando nós pressupomos que Deus não existe, partimos aí deste princípio, vem uma questão subjacente a isso, que é a seguinte: se nós estamos falando em sofrimento, se nós estamos falando em angústia, se estamos falando em maldade, se estamos falando em injustiça, nós temos que entender que se nós estamos falando em tudo isso, é porque dentro de nós há, mesmo que seja pequena, um senso de que algo está errado, de que algo não está no lugar. Mas nós entendemos que o sofrimento, exatamente o sofrimento, aquilo que tantos têm dificuldade de entender, nós entendemos que o sofrimento é algo necessário para o crescimento do cristão, mas que nós em maneira nenhuma podemos entender que Deus se torna indiferente ao sofrimento do ser humano. Muito pelo contrário, através da cruz de Cristo, Deus se mostrou um Deus que se preocupa com a dor do ser humano. Através da cruz, Deus se preocupa com o que o ser humano está sentindo. E então, através da cruz, através da morte do seu Filho amado, do seu Filho unigênito, Deus está falando que Ele se compadece de todos os nossos sofrimentos, diferente do que aquilo que as pessoas, os ateus agnósticos, concluem e acham. Nós estamos aqui mencionando as vezes do sofrimento, e nisso nós aproveitamos para sempre puxar para a nossa linha de pensamento, para a linha em que nós defendemos. Que o sofrimento ele nada mais é do que fruto da livre escolha do homem, porque Deus criou seres humanos dotados de livres escolhas, ou como alguém menciona, livre agência e etc. Então, pela sua livre ação, ele colhe o fruto disso sofrendo, ou até mesmo não, mas enfim, o sofrimento. Mas o que fica interessante é que este sofrimento que esta pessoa passa, ela acaba abrindo a percepção dela para o Criador. Algumas pessoas são levadas a Cristo através do sofrimento. Algumas pessoas recebem o sofrimento como um colírio divino para que os seus olhos espirituais se abram e elas se acheguem a Deus. Então, nós queremos fazer essa menção e concluir esse pensamento com um pensamento do Jonas Madureira, bem mencionado pelo Valmir Nascimento aqui, que ele diz: uma coisa é ver o mundo com os olhos secos da razão, outra bem diferente é vê-los com os olhos marejados pelos sofrimentos. Então, a nossa racionalidade ela acaba se tornando efêmera, se tornando nada, quando nós nos encontramos em uma situação que nos prova, que prova a nossa razão, que prova o nosso conhecimento. Então, entenda uma coisa: Deus utiliza-se do sofrimento, das nossas atitudes, das nossas ações, para que nós nos cheguemos a Ele, e nisto a graça de Deus nos alcance. Terceiro tópico, com o tema: a defesa da nossa esperança. A defesa da nossa esperança. Bom, falando sobre sofrimento, falando sobre dor, nós temos que entender o seguinte também, que a dor, o sofrimento põe sob o fogo as nossas convicções, põe sob o fogo as nossas doutrinas, põe sob o fogo aquilo em que nós cremos, põe em fogo a nossa esperança.
E agora, falando na razão da esperança, o apóstolo Pedro diz no versículo de número 15, que é a primeira recomendação: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, colocar o Senhor Jesus como a primícia das nossas vidas. A segunda recomendação do apóstolo Pedro é o seguinte, seguindo o versículo, diz assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em vós. Então, a segunda afirmativa, a segundo conselho que o apóstolo Pedro deixa a respeito disso que nós estamos falando é que nós devemos também falar e agir de maneira preparada para todo aquele que nos pedir razão daquilo em que nós cremos, daquilo em que nós temos a convicção. Isso é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa doutrina, aquilo em que nós cremos. O subtópico 2, e a gente dá essa ênfase a respeito da defesa da fé, que nós temos um termo chamado apologética, e todos nós temos que ter uma apologética, temos que ser apologistas em defender a nossa fé. É isso que Pedro está alertando aqui no versículo de número 15, que sejamos prontos a responder à razão da nossa fé. No que nós cremos, por que cremos, para onde vamos, de onde viemos, etc. Isto é ser um apologista. E deixa eu mencionar alguma coisa, o William Lane Craig, no livro Apologética Contemporânea, ele bem faz essa analogia e diz da responsabilidade de todos nós sermos apologistas para defendermos a nossa fé aonde quer que esteja, porque sempre vai ter alguém testando a nossa fé, o nosso conhecimento. Isso não é um dever somente de líderes, de pastores, de pregadores, não, é de todo o cristão. E a gente só consegue ser apologista, só consegue conhecer estudando, orando, buscando, e aí Deus trabalha na nossa razão, no conhecimento, o Espírito Santo trabalha dentro de nós, nos dando a instrução. Então, esses são os processos em que nós alcançamos este conhecimento que nos faz aptos a respondermos a quem quer que seja a razão da vossa fé. E para concluir, já utilizando o último subtópico, esta resposta, ela nunca tem que ser dotada, embasada, unida àquela arrogância, ao proselitismo, à estupidez que infelizmente tem tirado o brilho de Cristo de muitos cristãos. Esta resposta ela tem que ser acompanhada de mansidão e de amor, porque Cristo era alguém manso. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e saber responder isso com mansidão e com temor. Bom pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Quero desde agradecer a você que ficou até o final deste vídeo. Que você seja ricamente abençoado. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário. Comente se essa aula foi bem. Se você não concordou, comente aqui em nome de Jesus, tá? E de compartilhar este vídeo. Compartilhe. E o canal EBD Núcleo ainda está nativo. Está chegando nosso aniversário. Se prepare que vem coisa boa, coisa de Deus para você e para nós. Então, fique conosco e não se esqueça. EBD Núcleo priorizando a palavra.